Bem. Olá a todos. Portanto, começar por me apresentar um bocadinho. Todos conseguem ver isto perfeitamente bem? Sei que sim, não é? Portanto, meu nome é Tiago Carreira, eu sou o atual presidente da Ansol. Tive a sorte de ser formado nesta casa. Eu tirei Engenharia Eletrotécnica, cano técnico, há já alguns anos. Formei-me em 2013. E entretanto tenho trabalhado na área da indústria de software, mais como DevOps, já trabalhei no SAP, já trabalhei na Globo, atualmente estou cá em Portugal, mas já estive no Brasil há alguns anos também, e atualmente sou o presidente da Ansol. A Ansol é a Associação Nacional para o Software Livre, ela atua cá em Portugal naquilo que é o software livre, desde as várias áreas que isso implica, desde falar com os políticos e tentar convencer os governos a adaptar e a adotar e a implementar leis mais amigas da privacidade, mais amigas dos interesses das pessoas no geral, e em concreto relativamente ao software livre, para que sejam implementadas melhores leis. Um dos exemplos que a Ansol já fez é a Lei das Normas Abertas, que diz que qualquer entidade pública deve partilhar os documentos em formatos abertos. Portanto, eu, como membro de uma sociedade pública, não tenho que instalar um Microsoft Office para poder abrir documentos públicos e, portanto, há uma série de coisas que faz todo sentido serem, do ponto de vista legais, devem estar aplicadas e nós, enquanto Ansol, tentamos promover isso. Tentamos também estar junto das pessoas em si, portanto, a Ansol é uma associação sem fins lucrativos e baseada apenas em voluntários e em pessoas, portanto, não temos empresas por trás a direcionar certos lobbies e certos interesses, somos só pessoas e qualquer pessoa pode tornar-se associado. Para isso, basta inscrever-se como sócios, mas mesmo quem não é sócio, nós temos bastante abertura para fazer parte dos grupos abertos. Nós estamos presentes no Telegram, estamos presentes também no Matrix e, portanto, se quiserem juntar-se, estão mais do que bem-vindos a juntar-se a esses grupos. E é isso. Se quiserem contactar, tirar dúvidas, ou no fim, ou mais tarde, nós estamos presentes na internet, onde for. Vocês conseguem pesquisar. Sobre software livre. Antes de falar sobre o que é software livre, para quem não conhece, eu tenho a certeza que a maior parte de vocês conhece muitos destes softwares ou projetos que estão aqui. O Linux é dos mais frequentemente citados quando se fala de software livre, mas principalmente aqui no técnico tenho a certeza que vocês conhecem a do ROM, conhecem o Phoenix, que ambos são projetos baseados em open source e com várias tecnologias open source. É um conjunto de várias tecnologias, mas há aqui vários projetos que são usados no geral, desde indústrias técnicas a coisas menos técnicas. Tem aqui vários exemplos de coisas usadas em produção de multimédia. O Blender, por exemplo, às vezes é pouco conhecido, mas se eu vos perguntar se conhecem o filme Shrek, que provavelmente conhecem, foi feito com Blender, portanto com software livre. Portanto, eu vou falar sobre software livre, mas tentar tirar já da frente aquela coisa que muitas vezes associamos, eu não, mas há muita gente que associa o software livre com pouca qualidade, coisa com menos segurança, não é tão bom, e temos vários exemplos que mostram exatamente o contrário. Então, o que é o software livre? Ele foi fundado, a terminologia em si e o movimento foi fundado por o Richard Stallman em 83, portanto já tem muitos anos, e foram criadas várias associações e várias entidades para promover o software livre. A FSFE foi fundada em 85, é internacional, depois foi fundada a FSFE, que é a Fundação para o Software Livre na Europa, e depois em Portugal, também em 2001, surgiu a Ansol. A Ansol já tem mais de 20 anos a atuar em Portugal como associação formal e, portanto, como já disse, é a associação sem fins lucrativos, é fundada por pessoas e nós tentamos então promover o software livre. Obviamente com a ajuda das pessoas, que sem as pessoas o fazerem boca a boca torna-se muito difícil só uma associação fazê-lo.
E então, o que é o software livre? Nós temos a adoção da definição de software livre que é usada pela FSFE, que assenta nas 4 liberdades de software. Que muito resumidamente nós podemos executar o software, podemos auditar ou estudar o software, podemos redistribuir e criar cópias e partilhar tanto quanto queremos, e podemos editar, melhorar e partilhar essas melhorias com o resto da comunidade. E só o software que assenta em cima destas 4 liberdades é que nós consideramos como software livre. Existem algumas empresas e projetos que têm usado o termo open source um bocado como escudo para publicitar a empresa, mas por vezes usam licenças que na verdade não são livres, não permitem correr de forma gratuita ou não permitem melhorar. Então algumas empresas escondem-se atrás do conceito de open source quando é melhor do que nada, mas limita aquilo que é a grande vantagem do open source, que é fomentar os outros a construir em cima de, ou seja, melhorar o contexto geral, partilhar conhecimento e crescer naquilo que os outros já fizeram, que é aquilo que é mais facilmente entendido como a grande vantagem do software livre. E já agora só citar que em inglês há o termo de free software, que às vezes é confundido de software gratuito. Nós temos a terminologia de livre, em inglês nem sempre é usado, nem sempre é entendido o que é que significa o free software, então nós usamos o free as in free speech, not as in free beer, e muitas vezes é usado o termo free, libre, open source software, o termo FLOSS, encontra-se aí mais vezes para tentar ser mais explícito o que é o free software. E então, quais são as grandes forças do software livre? Já falei de algumas, mas tentando citar aqui algumas da lista, não é limitada a esta lista, mas a parte da liberdade, ou seja, nós controlamos o nosso computador e o nosso computador não nos controlar a nós, que eu gosto muito de dar o exemplo, quem é que já não passou por isso. Quem tem Windows já viu aquela forçosa forma de tens que reiniciar o computador agora, não podes usar mais o computador, e há alguns memes em relação a isso, quer dizer, não faz sentido, o computador é meu, eu é que decido quando é que tenho que reiniciar. Mas sim, controlar o nosso software, controlar os nossos dados, que é uma coisa que está bastante mais, as pessoas têm mais atenção a isso hoje em dia, têm mais atenção à privacidade, onde é que estão os meus dados. Mesmo a União Europeia está agora atualmente a ter muita atenção a isso, por causa das condições geopolíticas mundiais e com atenção aos Estados Unidos, então finalmente estão a tomar consciência de que não é positivo termos os nossos dados expostos, os nossos dados privados expostos de qualquer forma. Portanto, liberdade, privacidade são vantagens do software livre, a questão da soberania digital, portanto, termos controle sobre aquilo que são os nossos dados, transparência, ou seja, eu conseguir auditar aquilo que corre nas minhas máquinas, aquilo que corre nos meus servidores, é uma coisa muito poderosa. Eu não sei se vocês querem fazer isso, mas instalar uma aplicação ou instalar o que quer que seja, que vocês não sabem se está a enviar dados privados, não sabem se está a recolher informações para enviar. Temos vários casos de vírus ou de esse tipo de software, mesmo aplicações que estão nas stores mobile, no Google Play, na Apple Store, que a toda hora são encontradas aplicações que na verdade só estavam a recolher dados, e portanto as aplicações software livre não quer dizer que estejam livres disto, não, mas o facto de estarem abertas, muito provavelmente não está lá nada que vá recolher dados ou que vá fazer alguma coisa errada pelo facto de eles estarem abertos. Eu, se for a um restaurante em que a cozinha é uma janela aberta e eu consigo ver o que é que está a acontecer lá dentro, certamente não vou encontrar uma surpresa de um cozinheiro mal disposto que fez alguma coisa ao meu hambúrguer. Ele sabe que está a ser visto e, portanto, a transparência é uma coisa muito poderosa do software livre. E depois temos outras questões de IA ser ou não enviesada, nós sabemos o que é que a IA está a fazer
por trás, é uma coisa que está também hoje em dia a ser muito falada. E a questão da colaboração e podermos partilhar o conhecimento uns com os outros e daí sair a inovação também é uma coisa, obviamente, muito importante. E por último, há aqui mencionado o custo. Muitas pessoas entram no software livre por causa do custo. Eu pessoalmente entrei no software livre porque não me fazia sentido piratear software. Acho que as leis e exato, a lei existe, nós devemos fazer o que a lei diz, devemos seguir. Piratear software é errado, de vários pontos de vista, mas infelizmente todos sabemos que é bastante comum. E o software livre às vezes é uma porta de entrada só para quem quer usar coisas gratuitas. E está tudo certo com isso. Aqui, no ponto de vista do contexto que eu tenho aqui à minha frente, maioritariamente estudantes, é um ponto de vista super válido. Só salientar, por vezes as empresas acham que o software livre é gratuito. Não é, tem custos, não do software em si, mas muitas vezes custos de manutenção, custos de tem que ter alguém a dar suporte, a atualizar, a instalar as coisas, a configurar. E muitas vezes há empresas que caem na falácia de adotar o software livre a pensar que vão cortar os custos todos e depois acabam por ter uma má experiência. Dizem, instalei isto, mas isto não presta. E acontece a mesma coisa com as pessoas. Instalei isto, não presta, não faz aquilo que eu quero, dá erros, dá não sei o quê. Muitas vezes só porque foi mal configurado, foi mal instalado, não tem uma máquina com poder suficiente. Há muitas razões para as pessoas se queixarem. Há erros reais, o software livre não é nenhuma varinha mágica que corrige as coisas todas e que fica tudo bom fantasticamente de um momento para o outro. Mas tem muitas vantagens. E a colaboração é aquela que eu gosto de salientar mais. Okay? Infelizmente, cada vez mais estamos a ter um problema, vários problemas graves no software livre e na cultura livre no geral, e é uma coisa que nós temos que ter atenção. Alguns problemas são causados por coisas mais óbvias, como o financiamento nem sempre é fácil de gerir num projeto de software livre. Existem vários modelos que funcionam, mas por vezes dá mais trabalho. E obviamente que se eu expuser toda a tecnologia, nada me protege de alguém ir lá e copiar e fazer a mesma coisa. Há muitas pessoas que têm medo de software livre ou de expor os seus projetos e produtos como software livre com base nesse medo. Não vou dizer que não é real, existe esse risco. Normalmente existem formas de ter um projeto sustentável e de fazer lucro mesmo com software livre. Há vários projetos que são bastante bem sucedidos e portanto, dizer-se só que é possível. Por vezes é preciso pensar de algumas formas mais alternativas, mas existem modelos. Portanto, se quiserem saber mais disso, podem procurar ou podem esclarecer dúvidas, mas é isso, só lembrar desse ponto. Mas existem outros problemas que têm havido cada vez mais. Fragmentação, existem as pessoas hoje em dia, e não é só no software, nem é só no software livre, é em todo lado. Todos nós temos atenções divididas, todos nós somos chamados para mil e uma coisas e cada vez menos temos energia para apoiar os projetos ou apoiar as causas de forma consistente. E, portanto, uma das coisas que eu vos quero convidar é, se vocês quiserem apoiar a Ansol, se acreditarem neste movimento de software livre e das vantagens, convido-vos a juntarem-se e a tentarem colaborar e a fazerem e implementarem aquilo que vocês acreditam que vai ser melhor para a sociedade. Pronto, existem os tais desafios de sustentabilidade, de falta de governança, de falta de gestão, as coisas nem sempre são bem geridas. Existem as empresas que às vezes controlam um software, é um software livre, é um projeto de software livre, mas por vezes as empresas fazem um takeover em que acabam por afastar a comunidade, como aconteceu, acho que o MongoDB aconteceu, tem acontecido com Terraform, tem acontecido com várias empresas, aconteceu com o Docker também. Algumas empresas acabam por fazer um takeover do projeto e afastam a comunidade, mas
Uma coisa que eu gostava de salientar como um perigo que tem acontecido no software livre, que é as próprias pessoas que estão dentro da bolha de software livre acabam por afastar os outros. Acabam por afastar os novatos, que até querem saber sobre software livre, mas por vezes são afastados com aquilo que eu chamo alguns comentários agressivos. Por exemplo, quem é que não conheceu já alguém que usa Linux que se vira para vocês e diz: vocês têm que instalar isto, vocês têm que usar isso, o Windows não presta, este software não vale nada, vocês têm que usar esta coisa. Até pode ser verdade, eu até posso acreditar nisso, mas isto não atrai ninguém, isto é uma forma de dar um pontapé à pessoa e dizer: sai daqui. Infelizmente isto acontece muito. Acontece muito entrar em fóruns técnicos em que os novatos quase são enxutados por fazerem perguntas de novatos. E às vezes é preciso, quem é mais sénior, quem já está no projeto, quem já conhece, às vezes é preciso ter paciência. Existe também o problema contrário, novatos que vão para um projeto, portanto, que se sentem, falta uma tradução em português, mas que se sentem entitled, que isto é o meu software, eu venho aqui queixar-me dos problemas e vocês têm que resolver. Calma, as pessoas normalmente são voluntárias. Há muitas pessoas que trabalham e são pagas para trabalhar em software livre, mas existe muitas vezes, as pessoas são voluntárias, estão a lhe dar um trabalho, o seu contributo, e às vezes são atacadas por pessoas que acham que têm direito a que a pessoa esteja ali a trabalhar sem mais nem menos. Portanto, venho pedir que as pessoas que são novatas, às vezes é preciso ter paciência, às vezes é preciso insistir em comunidades diferentes. Há comunidades que são mais simpáticas, há comunidades que não são tão simpáticas, e para as pessoas mais experientes venho pedir que tenham paciência e lembrem-se que toda a gente já foi novato um dia. Existe muito um enviesamento ou aquilo que se chama the curse of knowledge, portanto a maldição do conhecimento, que nós, quando já sabemos alguma coisa muito bem, esquecemos o quão difícil essa coisa era quando nós não sabíamos. E às vezes tentamos explicar e parece-nos óbvio, mas se calhar não é. E dizer a alguém que não usa Linux, que não conhece Linux, que a forma mais fácil de fazer, de instalar um software é usar a linha de comandos, lembrarmos que se calhar a linha de comandos é uma barreira para muita gente. E, portanto, tentar ser abertos, tentar ser flexíveis. Existe muita forma de nós tentarmos trazer aliados, tentarmos mostrar aquilo que nós acreditamos. Eu pessoalmente acredito no software livre, acho que é uma solução para muitos problemas que existem, acho que é uma boa solução que devia ser, há várias coisas que deviam ser substituídas por software livre, mas eu se calhar ganho mais a mostrar que aquilo funciona bem, que aquilo é bonito, que aquilo produz bons resultados, mais do que eu dizer devias fazer isto ou devias fazer aquilo. Todos vocês são jovens e ainda se lembram que se calhar se viram para os vossos pais e aquilo que os vossos pais vos pedem para fazer é exatamente o contrário daquilo que vos pedem. Ou se calhar não se lembram disso por ainda estarem jovens. Eu que tenho filhos já sei que eles fazem exatamente o contrário daquilo que eu lhes digo, e faz parte. Todos nós fazemos isso, eu fiz isso, toda a gente faz. E na questão de fomentar aquilo em que nós acreditamos é exatamente a mesma coisa. É mais fácil mostrar pelo exemplo do que forçar e empurrar as pessoas e apontar uma pistola à cabeça. Mas sim, está a haver muitos problemas e é um perigo para o software livre e para a partilha de conhecimento no geral, as várias coisas que existem. E portanto, se as pessoas estão com problemas e existe agora burnouts relacionados com quem está em softwares livres, se existem tantos problemas, porquê que ainda é importante? Eu acho que é muito importante, eu acho que vocês conseguem identificar várias das razões pela qual o software livre ainda é muito importante, mas às vezes há ainda mais vantagens que nós não nos lembramos. A capacitação de indivíduos, portanto, enquanto pessoas, aprendermos mais tecnicamente e não tecnicamente. Quem passou ali pela minha banca sabe que eu recomendo toda a gente, para vocês que estão a estudar, eu recomendo vivamente que se juntem a algum núcleo de estudantes, a alguma associação, a algum grupo, façam mais alguma coisa do que só estudar. Eu, enquanto empregador, eu prefiro 1000 vezes contratar alguém que demorou 7 anos em vez de 5 anos a fazer o curso, mas que em vez de só estudar, esteve envolvido com um núcleo, esteve envolvido com organizar eventos, tem conhecimentos da vida real
Não quer dizer que tenham trabalhado por um projeto, mas quer dizer que estiveram envolvidos com outras pessoas, que quiseram fazer mais, que têm vontade, têm iniciativa. É muito melhor contratar uma pessoa dessas do que só uma pessoa que acabou o curso e não fez mais nada. Não quer dizer que as pessoas que só façam o curso não sejam boas, mas eu prefiro ter alguém que me mostre que tem iniciativa e que tenha dado provas de que quer fazer alguma coisa. Portanto, recomendo a todos aqueles que não fazem parte, juntem-se à Hacker School, juntem-se ao NEC, juntem-se ao BEST, juntem-se à Tuna, juntem-se ao que quiserem. Está bem? Vale muito, muito a pena, mesmo do ponto de vista profissional. Okay? Eu sei que muitos, sei que tem vindo a crescer a necessidade de acabar o curso, o foco de ter boas notas tem sido cada vez mais difícil. Se calhar há 20 anos atrás as pessoas mais facilmente estavam aqui no curso 8, 10 anos. Hoje em dia não é assim. Todos nós temos a necessidade de acabar o curso. Para mim foi um alívio muito grande quando acabei o curso, felizmente. Mas lembrar-vos que é importante. Portanto, a capacitação de indivíduos, quando estão envolvidos em projetos, é muito maior. O software livre é aquilo que permite, principalmente para quem quer ir para a área de software, trabalhar com mãos na massa num projeto real. Trabalhar com código, aprender como é que as coisas funcionam no mundo real. Muitas vezes existe uma ponte muito grande entre aquilo que é a academia e o mundo real. Infelizmente é assim, mas é assim, é normal. Ninguém nasce ensinado e só com a prática, só com começar a trabalhar é que se aprende coisas. Aquele eterno problema de as empresas só estão à procura de alguém com experiência, mas ninguém ganha experiência se não for contratado no primeiro lugar. Tenho boas notícias para todos os que querem fazer isso na área de software. Software é a melhor área para fazer isso. É muito fácil trabalhar com projetos open source, experimentar e trabalhar com projetos no mundo real, mesmo enquanto estão a estudar. Okay? Juntem-se ali, por exemplo, ao Cubos, que é um projeto que conseguem aprender a parte académica e estão a contribuir para alguma coisa ao mesmo tempo. Ok? Eu vou tentar não demorar muito mais, mas comunidade e colaboração é muito importante ter uma comunidade, ter mais alguém que partilha das nossas crenças e dos nossos projetos, ok? Tentar passar alguns, crescimento pessoal já falei, retribuição, há pessoas que se sentem, faz parte das necessidades, toda a gente tem necessidades de vários níveis, existe a necessidade básica, todos nós temos de comer, se vocês quiserem consultar até, acho que é a pirâmide de Maslow, acho eu, não é? Para quem gosta mais da parte de psicologia, nós todos temos necessidades, temos as necessidades básicas, comer, viver numa casa, etc., abrigo, temos as necessidades de pertença a uma comunidade, temos as necessidades de uma visão de projeto, de sentido da vida, falta uma palavra. Portanto, todos nós, quando já temos as necessidades básicas completas, queremos fazer algo maior. Eu, por exemplo, estou como voluntário, como presidente da ANSOL, porque acredito neste movimento, faço parte de outras coisas que acredito e tento ajudar, porque acho que é uma forma de contribuição. E não sentia tanto isto enquanto estava a estudar, tem a ver com maturidade, tem a ver com crescimento, tem a ver com a altura da vida onde estou, mas é uma forma muito boa de ajudar a contribuir para coisas maiores, ok? Inovação é uma coisa que nós normalmente associamos à parte técnica, mas a inovação funciona muito com a parte social, com a parte das pessoas, com a parte de comunidade. Havendo uma comunidade, a inovação é quase inevitável. Havendo pessoas que se juntam para fazer algo melhor, as discussões, o boca a boca, o falar, o discutir ideias é uma das coisas que faz crescer a inovação. Okay? Portanto, o haver comunidades e haver à volta de software livre, existe muita inovação à volta do software livre e portanto, convido-vos a juntarem-se se quiserem fazer parte dos movimentos. E pronto, não vou investir mais, falar mais ali daquilo, mas como eu sei que todos nós precisamos das nossas motivações intrínsecas, temos sempre que nos perguntar o que é que há para mim no software livre, o que é que o software livre tem para mim, o que é que eu tenho a ganhar em fazer parte do movimento software livre. Alguns já falei, desenvolvimento de habilidades, é um óbvio, rede de contactos, conhecer novas pessoas dentro das comunidades, conhecer novos projetos, novas realidades,
uma coisa super, super importante. Mesmo para vocês que vão entrar no mundo do trabalho, é super importante conhecer outras pessoas. Não estou a falar de cunhas, não estou a falar de ir trabalhar para um local sem capacidade, estou a falar de que todas as empresas, ou quase todas as empresas, quando fazem recrutamento, quando precisam de alguém, vão procurar alguém que já conheçam. A energia que é preciso para contratar alguém é uma energia muito grande. E então é sempre muito melhor contratar alguém com base em referências. Se tu conheces alguém que tu vens-me dizer este tipo é muito bom a fazer isto, é muito mais fácil para mim contratar. Se vocês me disserem, trabalhei com alguém neste projeto e a pessoa desenrascava-se, fazia bem as coisas, é muito mais fácil eu experimentar uma pessoa com base em referências. Portanto, trabalhar com alguém em projetos é super, hiper importante, mesmo do ponto de vista de só pensar em mim, ok? A reputação, portanto, construir um portfólio de projetos, meter no currículo que eu fiz parte disto e isto é super valioso para vocês. Lá está, oportunidades de carreira, a mesma coisa. Eu acho, não foi de todos, mas várias, para aí metade das empresas para onde eu fui foi por convite direto, que alguém sabia que eu trabalhava bem, que eu fiz parte de projetos, fiz alguma coisa e alguém sabia como é que eu trabalhava e perguntou-me, olha, nós temos uma vaga, não queres vir para cá? Portanto, acaba por criar mais oportunidades por fazerem parte de outros projetos. Satisfação pessoal, para quem sente essa necessidade, aprender com outros especialistas, lá está, ter mãos na massa de projetos reais, ter um reconhecimento e muitas vezes ter uma orientação. É mais fácil aprender quando nós temos a ajuda de alguém que está na área e que sabe ensinar, ok? E depois também pensar o que é que há para nós, enquanto comunidade, o que é que nós temos, se nós nos juntarmos a movimentos de livres, o que é que a comunidade em si tem a ganhar? E a questão da partilha de conhecimentos é a mais óbvia, redução de custos, inovação mais rápida e mais segurança, mais privacidade, nós conseguimos dar um pouco de nós aos projetos, inclusão das comunidades, é uma coisa que eu acho que é uma coisa que não está muito feita em Portugal, em si, sabe? Não é só em Portugal, não é no mundo inteiro, as pessoas têm menos atenção a comunidades minoritárias, a questões de acessibilidade, por exemplo, a questões raciais, questões de estrangeiros. Há várias coisas que afastam pessoas, certos grupos. E existem maus exemplos no software livre, como em tudo, mas existem muitos bons exemplos e eu acho que, na média, o software livre e as comunidades à volta do software livre são muito simpáticas para pessoas que venham de fora, independentemente do contexto, ok? Portanto, o fazer parte desta comunidade também ajuda à parte da integração de pessoas que nem sempre têm as mesmas oportunidades. E a questão de poder adaptar soluções ou personalizar soluções, neste caso para o software, é bastante mais óbvia quando existe software livre. O caso do técnico, por exemplo, que usou o Phoenix, foi adaptando às suas necessidades e funcionou com base no software livre. O caso da EduROM, que é um projeto europeu que funciona em todo o mundo, é um caso muito óbvio. Nós vamos a qualquer universidade no país e no mundo e conseguimos ligar-nos à EduROM, porque, lá está, funciona em cima de software livre. E a parte da sustentabilidade também é bastante óbvia. E aquilo que eu quero lembrar é, não esperem pela mudança, tem que ser vocês mesmos a fazer as coisas. Portanto, software livre e qualquer coisa que nós acreditemos depende de nós enquanto indivíduos, queremos fazer alguma coisa. Portanto, desde acolher principiantes com paciência, aquilo que eu já falei, partilhar os valores com outras pessoas, mostrar às outras pessoas que as coisas funcionam, são boas e porque que são vantajosas, e encorajar outras pessoas a usar o mesmo. Aliás, sobre esse ponto, existe uma campanha a nível internacional também, que é o End of 10, que a Ansol se está a juntar, o fim do 10, que é a Microsoft vai deixar de suportar o Windows 10 em outubro deste ano,
aquilo que eles dizem é comprem computadores novos. Portanto, quem tem um computador há 10 anos ou assim, esse computador já não presta, comprem um computador novo. E se vocês conhecem alguém nessa situação, ou vocês mesmos, recomendo a pensar. Usem uma alternativa livre, portanto, usem o Linux, não têm que pagar nada. Muito provavelmente o computador vai ficar a funcionar muito melhor do que estava a funcionar antes, mais rápido. Experimentem, não tem nada a perder. Para aquelas pessoas que já iam gastar dinheiro a comprar um computador novo, experimentem instalar o Linux. Se vocês não gostarem, têm 100% de garantia em que, se não gostarem, comprem o tal computador novo que já iam comprar. Portanto, não perdem nada a experimentar e aconselho-vos a serem vocês, a falarem com os vossos pais, vossos avós, tios, irmãos, primos, conhecidos, alguém que conheçam, pode não ser nada técnico. Cheguem ao pé dele com uma pena e instalem o Linux e digam, olha, experimenta, vê se te sabe. Ok? Fica aqui o desafio. E lá está, promover uma cultura com bondade e respeito sempre e tentar liderar para as pessoas que estão em posições de liderança, para as pessoas que estão à frente e que têm esse poder de atrair ou repelir pessoas. Tenham paciência, tenham bondade e acolham as novas pessoas, porque só com pessoas é que nós conseguimos fazer o que quer que seja, ok? Nós no técnico tendemos a ser muito analíticos, muito matemáticos, muito focados nos factos e nos códigos e nas matemáticas e em tudo o que é muito técnico, e esquecemos um pouco da parte social, de falar com as pessoas, e esquecemos que nós estamos aqui por causa das pessoas. O software livre é técnico, mas o software existe para as pessoas. É uma ferramenta para as pessoas resolverem os seus problemas, para conseguirem alcançar os seus objetivos e, portanto, temos sempre que nos lembrar de pessoas. E também existem coisas a não fazer, portanto, não excluir ninguém. Por exemplo, há muitas pessoas que dizem que não aderem ao software livre ou não conseguem contribuir para o software livre porque é só coisas técnicas. Eu não sei programar, portanto não vou ajudar. E não é só coisas técnicas que existem no software livre, não é só programação. Há coisas técnicas não relacionadas com a programação no que toca à parte estética, à parte visual, à parte de gerir a comunidade, muitas soft skills que são necessárias para trabalhar em qualquer projeto, e o software livre não é exceção. Portanto, mesmo para quem não tem conhecimento técnico nenhum, existem ainda traduções que podem ser feitas. Aqui em Portugal eu acho que a maior parte das pessoas acaba por falar inglês, mas quando eu estive no Brasil encontrei muito essa realidade que muitas pessoas não sabem falar inglês. O inglês é uma barreira enorme, portanto, trabalhar e ajudar a fazer traduções é uma forma muitíssimo importante de ajudar a contribuir e de permitir que outras pessoas consigam crescer e consigam aprender e contribuir por sua vez, ok? E deixo aqui a citação da Madre Teresa, que é a tradução: não esperes por grandes líderes, faça você mesmo, pessoa a pessoa, ok? E podem sempre envolver-se. Já falei da iniciativa do fim do Windows 10. Existem outras iniciativas que a ANSOL participa e tenta fomentar, o Public Money, Public Code, que tenta incentivar as entidades públicas a partilhar as soluções que são desenvolvidas com dinheiro dos contribuintes. Portanto, se eu paguei por um software, seria justo que eu pudesse aceder a esse software. Isso ia ajudar imenso a reduzir custos e reaproveitar soluções que já existem. E a ANSOL tem outras participações, nomeadamente no DRM. Alguém sabe o que é DRM? É um mecanismo de proteção de documentos digitais, por exemplo, os e-books, os DVDs, são os mecanismos anti-pirataria. Mas aquilo que poucas pessoas não sabem é que existem casos previstos na lei em que nós temos direito a fazer cópias. O mais conhecido é a lei da cópia privada, em que eu tenho direito a fazer backups pessoais dos meus CDs, dos meus DVDs, dos meus filmes. Aliás, se qualquer um de nós for comprar um equipamento às lojas da vida, qualquer equipamento que tenha armazenamento, nós temos que pagar uma taxa adicional, que é a taxa da lei da cópia privada. Portanto, se eu for comprar um telemóvel, um computador, um disco rígido, eu tenho que pagar uma taxa adicional
que na teoria é para distribuir pelos produtores de conteúdo, mas que na prática, depois eu não posso usufruir dessa lei porque existe um DRM que não me deixa fazer cópias. Na prática, quem quer fazer pirataria sabe como contornar esses mecanismos, portanto, isso só prejudica quem quer fazer as coisas de forma legal, mas por vezes existem formas legais de contornar esses movimentos e nós, a Ansol, tentamos capacitar algumas dessas formas e tentamos chamar a atenção de quem pode legislar que, atenção, há formas, por exemplo, cópias de alguns artigos, de alguns livros para ensinar, para o ensino, é uma das coisas que estão previstas na lei. Muitas vezes nós tivemos um caso de um aluno que comprou um livro em formato e-book e ele só queria fazer umas cópias, porque podia levar para o exame, podia levar algumas folhas impressas, e depois o DRM não lhe permitia imprimir o livro que era dele, que ele comprou. E é uma coisa que às vezes nós não temos essa ideia, e certamente que as pessoas que estão a legislar não se lembram disso, e portanto, coisas... eu sou contra a pirataria, obviamente que as pessoas que produzem conteúdos devem ser recompensadas por isso, toda a gente deve ser recompensada pelo trabalho, mas muitas vezes adotam-se leis e mecanismos que não só não protegem essas pessoas, como impedem todas as outras de usar os seus direitos. E pronto, temos mais algumas coisas, mas eu não vos vou cansar mais. Temos alguns projetos que eu vos convido a participar. A Ansol, em colaboração com outras associações e comunidades, vai organizar a Festa de Software Livre de 3 a 5 de outubro na FEUP, no Porto. Convido-vos a ir, vai ser uma conferência com palestras, workshops e um evento presencial em que temos a oportunidade de conhecer pessoas e de conhecer comunidades dentro do meio. E existem outros eventos, por exemplo, o ECTL são uma espécie de meetups que ultimamente têm acontecido mais no Porto, mas que estão a ser expandidas pelo país. Acontecem normalmente uma vez por mês. O Centro Linux é cá em Lisboa, ali no Canto Mártires da Pátria, também organiza assim uns workshops uma vez por mês. O último acho que foi sobre Home Assistant. Portanto, existe uma série de iniciativas que vocês podem ir enquanto participantes, ou se tiverem alguma coisa para mostrar, se quiserem fazer um workshop, ensinar alguém, também estão abertos a participar, ok? E assim, existem N comunidades por aí fora, estas são algumas das quais a Ansol tem parcerias constantes. A Festa de Software Livre, por exemplo, é co-organizada por várias destas associações e eu convido-vos a juntarem-se a qualquer uma ou àquela que vocês se interessarem mais. Se vocês não tiverem interesse nenhum especial, juntem-se à Ansol, entrem no grupo do Telegram, no Matrix, juntem-se a qualquer coisa, só ver, sem terem, não tem custos, não tem dificuldade nenhuma, juntem-se, vejam o que é que se passa por lá. Se for alguma coisa com a qual vocês se identifiquem, ajudem, se não, saem, não tem problema nenhum, está bem? Pronto, penso que da minha parte é tudo. Esta apresentação, a apresentação em si está disponível como software livre, podem aceder ao link no GitHub, podem ver o código. Eu pessoalmente gosto muito de fazer apresentações em software livre, porque se eu precisar de fazer alguma alteração, está no Git, tem versionamento de versões, tem controle de versões, portanto eu posso alterar coisas facilmente e posso partilhar, e quem quiser adaptar esta apresentação para falar nos seus meios também está à vontade para o fazer, ok? Se quiserem inscrever-se como sócios da Ansol, podem ir a ansol.org/inscrição. E se quiserem saber mais sobre a Festa de Software Livre, podem ir a softwarelivre.eu, ou mais especificamente ao site desta edição, é o festa2025.softwarelivre.eu, e convido-vos a juntarem-se, está bem? Pronto. Obrigado. Não sei se alguém tem alguma dúvida, queira perguntar. Quer usar isto para se ouvir? Eu acho que isto está a ser stream. Qual é que é a visão da Ansol acerca
da... Como é que se chama? Sim. Qual é que é a visão da sala acerca do DeepSeek? Visto que é um projeto de parte open source. Do DeepSeek. Do DeepSeek. É assim, nós, enquanto a Sol, não temos, ainda não temos uma posição definida em relação à inteligência artificial, mas é uma coisa que tem sido, que está a ser vista e revista por várias entidades. Tivemos há relativamente pouco tempo, há poucos meses atrás, foi acho que foi a Open Source Initiative que fez uma publicação sobre o que é que consideram modelos livres, e existe aqui algumas questões, umas técnicas, outras não técnicas, no que é que significa uma IA livre, o que é que significa modelos livres. O DeepSeek, por exemplo, considera que publicar os pesos dos modelos já é um modelo, lá está, é um modelo open source, porque os pesos, portanto, o modelo em si está disponível para download. Eu acho, e acho que é mais ou menos óbvio perceber que se nós não tivermos os dados de treino, se nós não tivermos o software, os scripts que foram usados para produzir o modelo, na verdade o modelo também ele não é open source. Nós não conseguimos estudar quais são os enviesamentos do modelo, aqueles casos iniciais que foram muito óbvios há pouco tempo, que os modelos de IA em menos de nada começaram a ser racistas e começaram a fazer porcaria, porque os dados que existem, eles são enviesados e, portanto, se nós não tivermos forma de saber que dados foram usados, estudar quais foram os enviesamentos dos dados, não temos forma de reproduzir aquilo que é um modelo, esse modelo não deveria ser considerado um modelo livre. Tá bem? Felizmente, existe ainda outra coisa, que é o próprio DeepSeek foi construído em cima acho que foi do Llama, portanto já foi construído em cima de coisas que também não, eles próprios não eram open source, e portanto é difícil ter um modelo open source, existe uma grande dificuldade de usar dados abertos, isso é outro tema de discussão que seria interessante que quem está na academia, quem está a fazer projetos científicos, estudos, etc., seria muito importante e interessante para todos que os dados fossem publicados abertamente. Era mais fácil fazer peer review, fazer replicação de estudos, era fácil comprovar as coisas. Infelizmente nem sempre é assim, mas pronto, pode ser que a coisa vá mudando. E em relação à IA especificamente, a definição que a Open Source Initiative lançou é que é um modelo aberto se os dados forem abertos, se os dados forem disponibilizados e for replicável o modelo. Mesmo que seja difícil, mesmo que seja preciso contratar centenas de máquinas para fazer o modelo, o ser possível replicar é um dos requisitos. Não é? Alguém quer fazer outra pergunta? Os pesos dos modelos em si serem um bocado análogo ao binário de um ficheiro, permite executá-lo. Exatamente. Binário. É isso mesmo. Portanto, ter um binário compilado, ter o exe, para quem usa Windows, ter um binário compilado não quer dizer que eu saiba o que é que lá está. Não é? Pronto. Mais alguém tem alguma questão? Não? Sim. Às vezes. Eu tenho só um comentário. É que, às vezes, ao usar softwares open source há uma barreira de interface, principalmente para quem não vem diretamente da programação. Tem algumas luzes como programar, mas, por exemplo, se eu quisesse fazer uma apresentação como a que tu tens hoje, imagino não fosse assim tão linear. Deve ser algo do género LaTeX ou LaTeX. A apresentação é em Markdown. Markdown, pronto. Markdown. Não é necessariamente uma coisa tão acessível como pegar em caixas certo. e selecionar fontes. Não é. E o objetivo não é ser para qualquer pessoa. E essa crítica que eu faço do open source ou dos softwares livres é que depois têm uma barreira de acessibilidade e que de facto os softwares pagos ou proprietários de grandes companhias
investem muito na interface, no UI, no UX e tornam-se muito mais acessíveis nesse aspecto. E se há algum esforço a nível dos softwares livres para serem um pouco mais user-friendly. Esse é um dos problemas e há vários problemas, há várias causas para esse problema. Tentar voltar um ponto atrás. Nem todas as soluções são para todos os públicos, ok? Esta solução que eu adaptei, isto usa Git, portanto tem que ser alguém que queira mexer em coisas por texto. Eu considero que o Markdown é uma coisa bastante acessível, porque é só escrever, listas é um tracinho, portanto tem uma curva de aprendizagem bastante baixa na minha opinião, mas eu não recomendo esta opção para quem quer arrastar caixinhas. Para fazer apresentações usando software livre, podem usar a suite do LibreOffice, que é o análogo do equivalente do PowerPoint e serve perfeitamente e, portanto, não é preciso entrar em código. Outra da situação é que, se calhar há 10 anos, era mais ou menos obrigatório usar código, usar a linha de comandos no Linux, era uma coisa muito técnica. Tem vindo a melhorar, não está perfeito, mas está bastante bom, ok? Infelizmente, não é para tudo, não é para todos os projetos e depois vêm os vários problemas relacionados com os projetos serem feitos à base de voluntários e muitos dos voluntários são técnicos e muitos dos voluntários não terem as melhores capacidades de implementar coisas visualmente atrativas, por exemplo. Há cada vez mais, mas há muita falta. A maior parte das pessoas técnicas faz um site e aquilo está a funcionar e se calhar se for eu a fazer, parece um site dos anos 90. Para mim funciona, mas aquilo é horrível. Portanto, há muitas interfaces que, sinceramente, são feias, não são... e a parte visual é uma parte importante, por muito que, lá está, nós somos engenheiros, analíticos, faz aquilo que é suposto, então é bom. Nem sempre. Às vezes é preciso uma parte visual, os olhos também comem, o ser fácil de fazer, o ter um caminho óbvio de como fazer as coisas. Existe esse problema em N projetos. Okay? Há muitos projetos que têm muita atenção a isso. Sei lá, se eu vos falar, por exemplo, de uma ferramenta que se calhar vocês não conhecem, que é o Grafana, que é uma ferramenta de dashboards de monitorização. É uma ferramenta que é um standard de mercado, que aquilo faz coisas bonitas de raiz. É fácil perceber o que é que lá está, é bonito, é agradável à vista. E, como tal, sendo open source, é um dos standards de mercado. Existem muitos standards de mercado que são open source porque preenchem a parte técnica e a parte visual. Ok? Infelizmente, lá está, há poucas pessoas, às vezes, a dar atenção a isso porque há falta de mão de obra, falta de financiamento para contratar um designer, falta de financiamento para contratar algum software de front-end, há falta de atenção, muitas vezes existe aqueles detentores de projetos que não querem deixar ninguém entrar, que são os pais daqueles projetos que, sinceramente, acho que são projetos mal geridos, mas existem. Como em todo lado, existem pessoas que não querem deixar outras pessoas contribuir. Estão no seu direito, mas eu acho que poderia ser feito melhor. Portanto, receber opiniões, ter atenção de que nós, se queremos chamar os outros, devemos ter as coisas mais bonitas, mais acessíveis, mais fáceis, sermos simpáticos e estarmos atentos ao feedback. Portanto, sim, é um problema real, cada vez menos, felizmente, mas ainda é um problema muito real. Okay? E eu acho que isso só vai passar com o tempo e essencialmente com atenção. As pessoas que estão responsáveis pelos projetos, que fazem projetos, terem a noção de que é uma coisa importante. Não é só funcionar, para quem é muito técnico e programador, às vezes faz uma ferramenta que funciona só no terminal. Que funciona. Mas se calhar está na altura de fazermos coisas mais atuais. Eu trabalho na parte técnica, portanto, eu sou engenheiro DevOps e trabalho já há mais de 10 anos na área.
eu encontro frequentemente pessoas que me dizem: não quero usar isso que é visual, isso mostra muita coisa. Eu quero só linha de comandos, eu faço tudo só por linha de comandos. Estão no seu direito. Mas isso não reflete aquilo que é a maioria das pessoas e reflete ainda menos aquilo que são as pessoas mais jovens. Portanto, para pessoas que cresceram quando surgiram os computadores e quando surgiu a internet, fizeram todo um caminho de aprendizagem à medida que as coisas iam aparecendo. Eu, se pedir a algum de vocês para começar a programar hoje, existe milhentas coisas para aprender. É impossível vocês conseguirem aprender como funciona a camada de TCP, como é que funciona a camada de redes, como é que funciona a parte de front-end, como é que funcionam os frameworks de front-end, como é que funciona o back-end, bases de dados. É impossível, ok? E muitas das pessoas que já são séniores esquecem-se dessa grande dificuldade, esquecem-se que é preciso fazer um caminho de acessibilidade, esquecem-se que é preciso fazer um tutorial, esquecem-se que a documentação é uma das coisas, marketing, ou seja, vender o projeto em si também é muito importante, e o financiamento, que é uma das lutas, diria, mais difíceis no mundo do open source, é conseguir financiamento. Hoje em dia existem formas de financiar, existem projetos, existem bolsas, existem bolsas internacionais que permitem isso e se calhar usar uma dessas bolsas para contratar um designer para fazer as coisas mais bonitas, se calhar é uma boa solução. Ok. Ok. Mas alguém tem alguma questão? Não, deixo-vos ir almoçar. Tá bom? Olha, obrigado pela vossa atenção e juntem-se sempre que quiserem, tá bom? Agora, deixa-me dar aqui o nosso setup. E aparece algum stand-by? Sim. Obrigado. Agora vamos ver se